Fala aí galera, tudo bem? Aqui é Gakuan do Comics Manga Inside, um canal que traz review de quadrinhos e mangás para vocês. Hoje eu vou falar de um quadrinho que está muito popular, que está muito em alta, e eu vou aproveitar um pouco dessa alta para também fazer um review sobre ele, que é uma história bastante interessante, que é A Piada Mortal. É uma história que eu não dava nada para ela no início, eu li ela uma vez, pensei que era uma coisa bem rápida, não tinha muita densidade de história, mas reflexionando um pouco, no caso para fazer esse review, eu percebi que é uma história que tem uma profundidade bastante interessante, tem que se falar sobre ela tem um conteúdo muito bom, interessante de ser explorado e comentado. No final, gente, eu vou falar um pouco dos preços, então vamos começar o review. Ponto de partida para começar o review poderia ser de diversas formas. Eu vou escolher a forma que parte do ponto de vista do Coringa, porque é muito mais interessante, muito mais fácil de desenvolver os outros pontos. O Coringa nessa trama, ele quer provar um ponto de vista dele, que é o seguinte: ele quer provar que o que difere ele do resto do mundo, ou seja, ele das pessoas sãs do mundo, a sua loucura da normalidade, é um dia ruim. É um fato ruim no dia de um indivíduo. Dependendo do quão ruim for esse fato, é exatamente isso que faz a pessoa se tornar tão louca quanto ele. Com isso, ele faz o quê? Primeiramente, parece que ele está preso no asilo Arkham. O Batman vai falar com ele, só que ele já fugiu. Ele consegue um parque de diversão. Depois de conseguir esse parque de diversão, ele vai atrás do Gordon. Nesse tempo, ele entra na casa do Gordon, atira na filha dele, pega de uma forma tal na coluna dela que impossibilita ela de andar. No caso do comissário Gordon, sequestram ele. E nesse meio tempo, acontece o quê? Eu vou levantar um alerta de spoiler, porque é uma questão muito importante para HQ, e para alguns pode tirar a graça. Então, se vocês não quiserem ver o spoiler, por favor, pulem essa parte. Acontece o quê? Parece, porque não é confirmado, não aparece explicitamente na HQ, é uma coisa subentendida. Um dos fortes atributos dessa HQ é a questão implícito. Parece que o Coringa, porventura, abusou sexualmente da filha do comissário Gordon. Não é mostrado isso, porém tem fortes evidências no resto da HQ, vou falar a seguir, que isso aconteceu. Então, continuando. Depois de ele sair da casa do comissário Gordon, mostra o Batman procurando por ele em todos os lugares, perguntando, e no final ele recebe um ticket do parque de diversões que o Coringa pegou para ele. No parque de diversões, o Coringa começa a dialogar com o comissário Gordon e também relembrar um pouco do seu próprio passado. Que ele era um cara normal, um piadista, que ficou pobre, perdeu a mulher, e numa tentativa de ganhar dinheiro, primeiro para sustentar essa mulher, mas depois para dar um enterro digno para ela e pro seu filho, porque ela estava grávida quando ela morreu, ele invade uma indústria química, é perseguido pelo Batman, ele tá até fantasiado com outro super vilão, cai num produto químico e sua pele, de modo geral, e o cabelo ganham as aparências que nós conhecemos, a pele branca, o cabelo verde. Mas isso eu falo assim de forma desimpedida, porque isso necessariamente não é a origem do Coringa. Porque ele vai falar posteriormente o quê? Que ele sempre lembra do passado de diversas formas diferentes. E sendo passado múltiplo, como ele fala, é muito bom ele poder escolher. Então, não se sabe até que ponto esse passado de fato é concreto, que é apresentado pra gente, ou é um dos passados que o Coringa distorce por sua condição de louco. Continuando. O comissário Gordon está nesse parque de diversões, é levado numa espécie de trem fantasma, e lá o Coringa começa a falar com ele e mostra fotos do possível acontecido com a filha dele. Ele começa a ficar tenso e justamente é o que o Coringa quer. Ele quer tensionar o comissário Gordon. Depois ele bota ele numa jaula. Uma outra coisa. Toda a questão de levar o comissário Gordon de um lado pro outro, sequestrar ele, o Coringa foi assessorado por algumas aberrações de circo e também mexer com ele, levando de um lado pro outro, sacaneando ele. E nessa hora, depois de ele passar no trem fantasma, o Batman chega. Ele vê o Coringa e vai atrás do Coringa. Mas antes disso, o comissário Gordon fala: Batman, vai atrás do Coringa, mas faz do jeito que a gente faz sempre. Prende ele. E no final consegue pegar o Coringa. Tem um final aberto. É mais interessante vocês verem por si mesmos do que eu explicar, porque senão perde muito a graça da história. Mas o que eu quero falar é o seguinte: é uma HQ de várias camadas, e eu quero comentar um pouco sobre isso agora. O porquê. Existe uma trindade nessa HQ: Batman, Coringa e Comissário Gordon. Todos são homens normais. A única diferença entre eles é porque eles lutam e como eles lutam. O Comissário Gordon luta como um membro integrante da polícia, no caso, é um comissário de polícia. Batman como um justiceiro, cavaleiro das trevas. E o Coringa, ele luta com a loucura dele, ou pela loucura dele. De fato, por não ser um decenalta, eu não teria muita propriedade para falar, mas isso é uma outra questão. Mas todos, em essência, são homens comuns.
Essa história só se passa com homens comuns. É Coringa, é Batman, Comissário Gordon. A forma que o Coringa tenta pegar o Comissário Gordon para pressionar ele, tentar tornar ele louco, é muito interessante. Por quê? Porque ele poderia escolher qualquer um na rua, qualquer pessoa normal, sequestrar e fazer uma sacanagem dessa com a pessoa. Mas não. Tu vê que parte da genialidade do plano dele, se não um sting que ele teve, foi de quê? Por que pegar qualquer um se eu posso pegar justamente uma pessoa que é honesta, é direita, acredita no sistema, acredita no que pode ser feito de certo, que está pavimentado, solidificado no mundo, para destruir, para quebrar, para torcer e deixar tão louco quanto eu para provar que eu estou certo. Essa é uma questão muito interessante das coisas do Comissário Gordon. O Batman, o Coringa, quando tá perseguindo no finalzinho da HQ, fala o que ele acha do Batman. Que o Batman é tão louco quanto ele, só que não quer admitir. Porque o modo que ele age, a maneira como se veste, o Coringa acredita que o Batman é igualmente tão louco quanto ele. Que se analisar, não deixa tanto de ser verdade. A diferença entre eles é pelo que eles lutam. E o Batman pode ter alguma loucura, mas eu acho que mesmo eles sendo tão loucos, se pode se dizer assim, o que transforma o Batman no herói que ele é, ou no anti-herói, na figura que ele é, fica mais fácil. O que transcende ele para além da loucura é o que ele faz com os recursos que ele tem, com o poder que ele tem, com a vontade que ele tem. Isso que diferencia ele do Coringa. Não é questão só do bem e do mal, só a significância que dá para as qualidades e pelas possibilidades que ele tem. Acho que seria isso. E um outro elemento muito interessante é o seguinte. Eu falei que o Coringa tem várias aberrações de circo. Na hora que o Batman chega, aí o Batman vai atrás do Coringa e seria isso. Bem, o que eu queria dizer é o seguinte. Essas aberrações, pelo menos do meu ponto de vista, quando fui analisar de novo o quadrinho para dar um review legal, eu acredito que são o quê? São maneiras de fazer arquétipos da loucura dos indivíduos, do homem, a deformação, a estranheza desses personagens. Se você perceber, eles só ficam com as pessoas que têm medo. Por exemplo, no momento que o Gordon é conduzido dentro do parque de diversões, lá estão as aberrações de novo. Só somem quando o Batman chega. Do meu ponto de vista, interpreto esses signos, esses símbolos dentro da HQ, personificados nessas aberrações, como o quê? Como enquanto o medo e a loucura estavam trabalhando juntos para forçar a psique, forçar a mente desses indivíduos, essas criaturas estavam lá. Tudo beleza. Que a partir do momento em que alguém, no caso o Batman, mesmo podendo ter uma loucura, mas é guiado pela razão, pelo racional, pelo exato, ele chega no seu Batmóvel, no caso, com a luz do farol toda acesa lá, é a questão da justiça, da certeza, da razão sobre os fatos. Então, todas essas aberrações fogem e só sobra o Coringa. Simplesmente pode não ser nada, mas de fato eu interpretei assim, como elas são arquétipos do medo, da loucura, e quando o Batman chega para tomar uma providência, para ir atrás do Coringa, elas se desfazem porque ele tenta sempre racionalizar o máximo possível para a loucura se desfazer. É muito interessante ver a HQ de diversos pontos de vista. Eu, quando fui analisar só o texto, eu não percebi isso. Eu tive que olhar um pouco para as imagens com mais atenção, porque é uma revista especial, é curta, mas foi dado o empenho de grandes contribuidores como o Malumor. Então, é uma coisa que pede para ser vista de uma forma muito mais carinhosa e descobrir toda uma gama de alegorias, de citações. Então, assim eu encerro o review. Bem, vou falar um pouco dos preços. Então, vamos lá. Preços. Bem, a questão do preço é uma questão bastante simples. R$20 é o preço de capa. R$14,90, R$13,90 é o que você encontra pelas lojas aí. Eu vou botar uns links, se o pessoal quiser comprar online. Saiu pela Abril, há muito tempo atrás. Isso daí você só vai achar em sebo essa edição da Abril. Mas saiu pela Panini e muito interessante, parece ter uns extras legais. Eu não consegui conferir essa edição nova da Panini, mas eu queria falar o quê? Veja bem, gente, é uma história para quem gosta do Coringa e do Batman, fã da DC, quem gosta desse universo. Então, a pessoa quer comprar a história para guardar, porque gosta, é um decenalta, para conhecer os personagens, para conhecer mais desse universo, para começar a ler quadrinhos, é uma coisa muito importante. Beleza, compre, aproveite, se integre. Mas a pessoa não gosta muito desse tema, que é por pura curiosidade, gosta muito mais da Marvel que da DC,
pura curiosidade, eu acho legal uma HQ para pegar com um amigo, entendeu? Aquela HQ para pegar com um amigo que gosta da DC, vai lá, o cara da Marvel fala, pô amigo, deixa eu dar uma lida, uma coisa do tipo. Mas comprar propriamente dito, talvez se vocês encontrarem numa loja física, uma Saraiva, Fnac da vida, uma loja física, na Comics mesmo, beleza, tá com um preço legal, que não é R$20, comprem. Mas, bem, depende de cada um, entende? Porque é muito difícil dizer, depende de cada um, mas eu vejo desse ponto de vista, no caso. Então é isso, pessoal, agradeço a todos que ouviram. Se gostaram, comentem. Quem não gostou, por favor, comente que não gostou. Quem puder e apreciou de fato esse review, por favor, dê o like. E gostaria de pedir para vocês que, caso queiram uma review de uma obra que vocês não leram ainda, ou que vocês gostem muito, feita por mim, deixem nos comentários. Eu vou analisar e vou fazer o mais rápido possível. Eu estou com um grande tempo agora para fazer isso. E acho que vai ser muito legal interagir mais com o pessoal que viu o review, justamente com histórias que eles gostam. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Muito obrigado. Até mais. Valeu.